Vou ver, canal Nostalgia. E se eu te perguntasse Caralho, 1 hora! qual o maior cientista de todos os tempos? Aposto que muita gente aí iria responder Albert Einstein, assim, de primeira, certo? Without such freedom, there would have been no enlightenment. Então vamos falar um pouco de Albert Einstein. Existe uma lenda de que um jornalista teria perguntado para o físico alemão qual era a sensação de ser a pessoa mais inteligente do mundo. E o Einstein teria respondido: isso daí é melhor você perguntar lá pro Nikola Tesla. Não se sabe até hoje se essa história é verdade, mas é um boato que diz muito sobre o Tesla, considerado um dos maiores inventores de todos os tempos. O Tesla foi realmente um dos maiores gênios que a ciência teve e muitos dos seus inventos fazem parte do nosso dia a dia hoje. Aliás, basta você acender a luz do seu quarto ou usar a sua geladeira para entender o quanto Tesla tem a ver com a sua vida e porque a empresa mais famosa de carros elétricos do mundo se chama Tesla. Uma homenagem a esse grande inventor. A história do Tesla é um reflexo do capitalismo da época em que ele viveu. Ela é cheia de disputas comerciais, rivalidades, muitos quartos de hotéis e uma corrida por financiamento de projetos e inventos que nunca foi pra frente por falta de dinheiro. E mesmo Sou eu, com um monte de ideia e nada financiado. com algumas pequenas fortunas passando pela mão do Tesla, vocês vão ver que ele não terminou sua vida como um grande milionário. Pelo contrário. E antes de começarmos nossa história, eu queria pedir para você já deixar o seu like clicando aqui embaixo, é muito fácil, muito simples. Também queria pedir para você se inscrever, tem um botãozinho aqui, ó, vermelhinho, se inscrever, clica lá, se inscreve, que aí sempre que eu postar um vídeo novo, você será avisado e poderá vir aqui assistir a estreia com a gente. Um agradecimento especial Douglas, o também novo aos gênio? Não, mano. Eu só quero uma franquia do McDonald's e morar numa casa. Só isso. membros Super Saiyajin 3 do Clube Nostálgico que ajudaram a fazer esse vídeo acontecer. Se Boa. tornando um membro aqui do canal, você me ajuda a continuar produzindo esses vídeos que vocês tanto gostam, além de receber vários benefícios. Para se tornar um membro aqui do canal e me ajudar, é só clicar no link que eu deixei aqui na descrição. Muito obrigado, seus fofos, deixar like, se inscrever, tudo certo? Então vamos para o vídeo. Agora vamos falar de ciência. Todo mundo concorda que a gente vive numa era de ouro da ciência, com invenções como touchscreen, impressoras 3D e realidade aumentada, certo? A gente até brinca sobre isso falando: ai, como é bom viver no futuro. Mas vocês sabiam que as pessoas sentiam a mesma coisa no final do século XIX? Esse período lógico. é chamado de Era da Ciência, porque rolou um clima de otimismo enorme em relação a como a ciência e tecnologia podiam melhorar a vida das pessoas. Existem vários avanços importantes dessa época, como a teoria da evolução e a tabela periódica dos elementos. E também invenções como geladeira, toca-discos e cinema. Como é que era antes da geladeira, gente? Alguém sabe? Como é que era antes da geladeira? Não tinha geladeira. E aí, como é que fazia? Aí, usavam sal. Como é que vai usar gelo, mano? Era sal, chat. Usava sal. Então, na segunda metade do século XIX, Fala, meu amigo. Estamos vendo aqui o nosso narigudo. Que narigudo? Narigudinho, porra. Quem é o narigudo? Quem é o mais narigudo de todos os narigudos? O Castanha? Então, O porra. que ele postou de novo? Postou o Tesla. Você viu? Ah, eu vi essa porra. É bom? É bom, o Castanha não faz vídeo ruim, né, mano? É o rei do entretenimento. É. Tamo vendo aqui. Vê com a gente de novo. Porra, passa na faculdade, o caralho. podemos dizer Passa na faculdade, pode crer. Na escola. planeta- Caralho, roubou o ar de todo mundo ali, mané. Com certeza a nível caiu dura. Em algum canto ali, depois... que respirava a Subiu. ciência. Isso nos leva a uma cidadezinha que hoje está na Croácia e tem só 400 habitantes. Salve Douglas. No meio do século XIX, esse vilarejo chamado Smiljan, que ficava no Império Austríaco,
tinha umas 2.000 pessoas. Entre elas estava um sacerdote da igreja ortodoxa sérvia chamado Milutin Tesla e Ih, sua mano. esposa Duka. Essa família, que tinha origem sérvia, teve 5 filhos e o quarto nasceu em 10 de julho de 1856, sendo chamado de Nikola Tesla. Nicolar. Toda a família se mudou para uma cidade maior chamada Gospic, onde ele fez o ensino fundamental e o ensino médio. O Nikola curtia mexer com aparelhos mecânicos para entender como eles funcionavam, mas o impressionante mesmo era sua memória fotográfica. Era só ele olhar para algo para depois se lembrar do negócio com todos os detalhes e chegava a decorar livros inteiros dessa forma. Ah, queria ter memória fotográfica. Em 1870 ele foi estudar na cidade de Karlovac. O Nikola se deu tão bem nessa escola que terminou o curso de 4 anos em apenas 3, porque tinha uma facilidade enorme para aprender idiomas e também conseguia fazer contas gigantescas de cabeça. Mas o mais importante é que foi nesse colégio que ele descobriu a paixão da sua vida. Quando o professor de física começou a fazer experimentos para demonstrar as propriedades da eletricidade. Around the turn of the century, electricity was beginning to have an impact on society. O menino ficou totalmente enlouquecido com esse assunto e só pensava na tal da eletricidade. Só que depois de sair do colégio em 1873, o garoto Tesla, no auge dos seus 17 anos, conheceu o terror do cólera. Ele pegou essa doença logo que voltou para a casa dos seus pais. Naquela época, ter cólera era comum por causa da falta de saneamento básico. E como ainda não existiam antibióticos, muita gente morria disso. E o Nikola chegou bem perto de morrer. Seu pai ficou tão desesperado que, mesmo querendo que o filho seguisse carreira religiosa, fez até a promessa de mandar o menino para a melhor faculdade de engenharia do mundo caso ele se recuperasse. Foram meses de muito sofrimento. Afinal, o cólera é uma doença que afeta o intestino delgado, causa diarreia, náusea, febre e cólicas violentas. É uma doença que pode ser muito agressiva. Mas depois de passar meses doente, o Nikola finalmente melhorou. E aí, fugiu de casa. Sim, isso mesmo. Em 1874, o Nikola tinha 18 anos, ou seja, já tinha idade para ser recrutado pelo exército. Mas ele não queria nem ouvir falar disso. Então foi se esconder numa cidadezinha perto da sua casa. Passava o tempo dando rolês nas montanhas, lendo playboy. livros. Foi tipo um ano sabático. Foi só em 1875 que ele finalmente foi para a universidade, estudando no Departamento de Química e Tecnologia do Colégio Politécnico Austríaco Playboyzão, na cidade de Graz, na Áustria. Lá, ele começou a mudar de vez a sua vida. No primeiro ano da faculdade, ele passou em 9 matérias, quase o dobro do que precisava. Aí foi pra casa nas férias, achando que ia ser recebido como um grande gênio. Só que o pai dele olhou o boletim e comentou algo do tipo: 9 matérias. Legal, vamos almoçar? Um pai muito encorajador, né? Bem, existe o outro lado da moeda. No primeiro ano da faculdade, o Nikola estudou todos os dias, das 3 da manhã até as 11 da noite. E os professores mandaram cartas pro pai dele, dizendo que o menino ia simplesmente morrer de tanto estudar. Então o que também se acredita é que o seu pai fez pouco caso de suas notas para não incentivar o filho a exagerar demais nos estudos. Uma pena que Nikola só tenha descoberto isso anos depois, após o falecimento de seu pai, quando ele encontrou essas cartas. Mas naquele momento em que o pai reagiu daquela forma, o Nikola não fazia ideia disso. Ele só achou que seu pai estava sendo um grandíssimo babaca e decidiu então que iria estudar as matérias que ele gostava mais, como física, mecânica e matemática. Mas a vida do jovem Nikola não se resumia a estudos. Assim que ele começou o segundo ano, ele caiu na farra. Isso aconteceu da seguinte forma: tiraram muito sarro pelo fato dele só estudar o tempo inteiro. Então Nikola quis mostrar que podia fazer parte da galera. Playboy. E começou a ir para barzinhos, jogar baralho. E o Playboyzaço. ele ficou viciado em jogo. E era vício mesmo. Ele não conseguia parar de jogar. Chegou ao ponto dele perder o dinheiro da mensalidade da sua faculdade em apostas. Por sorte, ele conseguiu recuperar a grana na mesa de jogo e acabou abandonando o vício.
Só que no final do 3º ano chegaram os exames. E o Nikola não tinha estudado nada, né? Porque ficava só no boteco lendo coisas que achava mais legais que as matérias da prova. Ele chegou a pedir mais tempo para estudar, mas os professores não deixaram. Então, ficou sem notas, simples assim. Por isso, largou a faculdade e foi se esconder em uma cidade chamada Maribor, que fica na Eslovênia, porque não queria por que que seus se pais esconder? soubessem o que Ah, tinha tá. acontecido, né? Ele não ter tirado nota porque ficou jogando e vagabundeando. Ele ficou um tempo nessa cidade trabalhando como desenhista, jogando cartas com os velhinhos da praça. Olha que vida. Mas um dia, do nada, o pai dele apareceu ali implorando para ele voltar para casa. Isso criou um problema ainda maior. O Nikola não queria ir embora de jeito nenhum, mas no fim voltou para casa por ordem da polícia, porque não tinha licença para morar na cidade. E eu lá? Olha só, o Tesla não tem nem 25 anos e já teve cólera, fugiu do exército, ficou viciado em jogo e quase foi preso. E tem gente que diz que vida de cientista é chata. Depois que voltou para a casa dos seus pais em Gospic, o Tesla foi dar aulas na escola onde ele tinha estudado. Mas aí, seu pai morreu e seus tios juntaram dinheiro para ele voltar a estudar. Com isso, em 1880, ele se mudou para Praga para estudar na Universidade Charles Ferdinand, uma das mais antigas da Europa. Só que como a data de matrícula já tinha passado e o Tesla não falava grego nem tcheco, que eram idiomas obrigatórios no curso, ele assistiu apenas às aulas de filosofia e como ouvinte, sem receber notas. Só que isso não durou muito, porque no ano seguinte, ele descolou o emprego de eletricista-chefe numa empresa de telégrafos em Budapeste, na Hungria. Foi nessa cidade que ele teve uma visão que mudaria o mundo. Ele estava trocando uma ideia com um amigo num parque, aí ele pegou um graveto e começou a desenhar um motor no chão. Ele olhou o desenho com calma e fotografou todo o processo na sua cabeça. E eu vou pedir para você fazer o mesmo. Guarde essa informação que eu ainda vou falar muito sobre esse motor. Em Budapeste, o Tesla trabalhava com um inventor chamado Tivadar Puskas, que descolou para ele um emprego em Paris, na Companhia Continental. Porra, nessa época tinha mais Edison. emprego do que hoje. Já na França, Tesla ganhou ainda mais experiência com aparelhos elétricos e, de quebra, criava versões melhoradas de motores e dínamos. Dínamos? O que é um dínamo? Dínamos são máquinas que convertem energia mecânica em elétrica, ou seja, funcionam como geradores de energia elétrica. Foi quando seu chefe Puskas foi chamado para trabalhar com o próprio Thomas Edison em Nova York. Puskas não perdeu tempo e levou o jovem Tesla com ele. Assim, em junho de 1884, o Tesla pisou nos Estados Unidos pela primeira vez para trabalhar na Edison Machine Works. Nikola Tesla had a vision of what's to come into the future. Tesla had enormous dreams, and he had the genius to carry them out. Algum de vocês aí deve estar se perguntando, Edison? Mas Edison é o Thomas Edison? Tominha. Exatamente, essa fábrica era comandada por um dos maiores inventores da época, Thomas Edison. Foi ele quem inventou a lâmpada incandescente, que marcou o início da era da eletricidade, e construiu o primeiro sistema de distribuição elétrica de Nova York. Além de inventor, ele era um homem de negócios e suas fábricas tinham centenas de funcionários. Persistence, patience, perseverance. Medicine represents for lots of people Ai. the essence of Yankee ingenuity. Ai, minha... Porra, cheio de dor no corpo. Tesla trabalhou com Edison por apenas Qual foi, 6 apanhou? meses. E eles se encontraram Não, pô, Furou pra caralho, né? Furou pra porra. tô né? resfriado. somente algumas vezes nesse período. Eu fui lá, delas fiz foi teste quando de Tesla Covid passou hoje, mano. A noite Pra ver qual é. inteirinha resolvendo um problema com Deu o nada não, sistema mas eu elétrico de tô um meio navio. fudido, velho. Quando ele estava voltando É, para que casa você de achou? manhã Sério? cedo, cruzou Sei lá, com seu resfriado, eu acho. supervisor e com o Edson, que até brincou tomando que de o Tesla pirona aqui. tinha passado a noite inteira na balada. Aí o Tesla explicou que tinha trabalhado a noite inteira, deixando o Edson até meio sem graça. Mas não se sabe ao certo por que o Tesla pediu as contas da fábrica do Thomas Edison.
Uma história diz que ele não ganhou um bônus que deveria ter recebido. Outra diz que prometeram $50 mil para o Tesla se ele fizesse 24 projetos de máquinas diferentes. Ele fez os projetos e foi cobrar o dinheiro, mas o Thomas Edison desconversou, falando que era só uma brincadeira. Not bad. That is, not bad for an immigrant. Viu lá? So when will I be getting my $50,000? 50,000? Young man, you don't seem to understand American humor. Todo engraçadão esse Edison, né? Mas independente do motivo que fez o Tesla pedir demissão, o que se sabe é que o Edison ainda ofereceu um aumento de $10 para o Tesla, que ganhava $18 por semana, né? Uma merreca. Tesla sabia que seu trabalho valia mais do que isso, então pegou suas coisas e foi tocar os seus projetos. Um deles era algo que ele tinha começado na empresa do Edison envolvendo lâmpadas de arco, que eram muito usadas na época. Ele conheceu 2 empresários que concordaram em bancar essa ideia, e aí surgiu a empresa Tesla Luz Elétrica e Manufatura. E o projeto virou um gerador elétrico patenteado em nome do Tesla, junto com outras invenções menores. Para quem não sabe, patente é o seguinte: se você inventa alguma coisa, você entra com um processo de patente e a invenção é registrada no seu nome. É quase como se fosse o direito autoral da invenção. A patente desse gerador foi a primeira do Tesla nos Estados Unidos. Depois ele foi contratado para instalar esse sistema elétrico numa cidade de Nova Jersey. Mas o que não saía da cabecinha de Tesla era aquele motor que ele tinha desenhado com um graveto num parque em Budapeste, né, que eu pedi para vocês guardarem na memória. Na época, os motores elétricos eram alimentados por corrente contínua. Ou seja, os elétrons dentro de um fio se moviam no mesmo sentido sempre. Mas naquele desenho que o Tesla fez, Corrente o sentido alternada. da corrente variava com o tempo e os elétrons ficavam num enorme vai e vem. Isso se chama corrente alternada. E como esses movimentos dos elétrons fazem diferença na nossa vida? Que negócio complicado. Bem, vamos falar um pouco de distribuição de energia elétrica. Ela é muito mais eficiente quando é feita numa grande voltagem, ou seja, com alta tensão elétrica. Por isso que as estações de energia sempre têm aqueles avisos de cuidado, fios de alta tensão. Mas você não pode usar alta voltagem na sua casa. É preciso abaixar essa voltagem, porque senão essa energia seria perigosa demais para você. E como é muito fácil abaixar a voltagem quando ela é transmitida por corrente alternada, esse método de transmissão acaba sendo mais barato e mais eficiente. And Edison's design had one critical flaw. That will only go about 3/4 of a mile to a mile before it fades out entirely. AC has no such limitations. It can run at higher voltages, allowing it to be transmitted for hundreds of miles. Imagine a central power station with one generator. What kind of generator? Alternating current. Então, o Tesla queria produzir motores elétricos alimentados por corrente alternada. Mas seus sócios acharam essa ideia arriscada demais e pularam fora do barco. Por conta disso, a fábrica do Tesla fechou e ele até perdeu o controle das patentes que estavam nas mãos da empresa. Em outras palavras, o Tesla perdeu literalmente tudo o que ele tinha. Ele estava com 30 anos e sem nada. Tudo que ele conseguiu naquela época foi um emprego para cavar valas e fossos, né? Ganhando $2 por dia. Ele dizia que esse foi um dos pontos mais baixos de sua vida. Nikola Tesla leaves Edison's lab and for a while is unemployed and has a hard time finding work. There's not a lot of work for experimental electricians at the time. Mas, no final desse ano de 1886, a sorte voltou a sorrir para o Tesla, quando ele conheceu um funcionário da empresa de comunicação Western Union. Esse cara tinha um amigo advogado, e os dois eram especialistas em montar empresas para ganhar dinheiro com eventos. Assim nasceu uma nova sociedade, com os dois dando suporte para o Tesla criar coisas novas. E aí, o desenho que o Tesla tinha feito no parque finalmente ganhou vida na forma de um motor de indução de corrente alternada, acionado por um campo eletromagnético. Vocês estão ligados que é o mesmo motor que tem no carro, né? O alternador. Bem parecido. E que é uma das maiores contribuições do Tesla para a ciência. Tesla permitiu
que o mundo fosse eletrificado. Não só isso. Graças a ele, a eletricidade deixou de ser só algo útil para se tornar algo universal que podia ser usado por toda a sociedade. Tesla é um dos gênios mais incríveis que a humanidade já conheceu. Uma coisa importante é que a corrente alternada já era conhecida, mas quase ninguém mexia com isso porque os geradores desse tipo de corrente eram muito rudimentares. Só que o danado do Tesla também aperfeiçoou o gerador de corrente alternada para alimentar o seu motor. Então ele não foi o primeiro cara a mexer com corrente alternada, mas foi graças a ele que isso passou a ser usado. Os sócios do Tesla começaram imediatamente a apresentar essa novidade em eventos, né? Alguns contando com o próprio inventor. Fala aí, Isso Sabrina. chamou a atenção da empresa Westinghouse, que trabalhava com distribuição elétrica Aí e sim, precisava obrigado. de um motor exatamente Valeu. desse tipo. Então rolou um acordo e a Westinghouse licenciou o motor, pagando para o pessoal da Tesla uma fortuna em dinheiro e ações e um bônus de royalties. E eles contrataram o Tesla Valeu, como Lucas. consultor durante um ano, Valeu, pagando para ele Doma. por Um mês aninho o que aqui. seriam uns Live 60 mil impressão de um dólares. action Um dos seus figure para o primeiros sábado. trabalhos como Tá com consultor sono, foi maninho? em Pittsburgh, criando Eu um gosto- sistema eu tô de doente. corrente alternada Não tô legal para não, os mano. bondes da cidade. Mas Tô isso não enjoadão. deu certo porque como o motor só funcionaria em velocidade constante, os bondes não poderiam acelerar. Essa história, claro, é apenas uma das inspirações para o Elon Musk começar a criar carros elétricos em sua empresa chamada Tesla. And the reason it's called Tesla is because we use an AC induction motor, which is an architecture that Tesla developed. And the guy probably deserves a little more play than he gets in current society. Esse é o nosso primeiro plano de negócios e colocamos essa história aqui. Elétrica, falando sobre carros elétricos. Olha, 1904. Ele escreveu Caramba, isso em 1904. Ele enxergava muito além. Agora, uma das maiores consequências desse invento do Nikola foi a Guerra das Correntes. Se você acha que a guerra dos streams é um negócio agressivo, né, com cada empresa indo pra cima da outra, eu posso te garantir que a Guerra das Correntes foi muito mais selvagem. De um lado, estavam as empresas Edison, que defendiam a corrente contínua, que era o padrão da época. Do outro, a Westinghouse, querendo expandir o uso da corrente alternada. E nessas surgiu um engenheiro chamado Harold Brown. Tinham rolado alguns acidentes com eletricidade e esse cara começou a acusar a Westinghouse de causar dezenas de mortes, o que era, na verdade, um grande exagero. Harold chegou até a eletrocutar publicamente cachorros de rua usando corrente alternada para mostrar como ela era perigosa. Olha que sujeito completamente maluco da cabeça. Esse burburinho deu início a um fenômeno chamado pânico dos fios elétricos. A eletricidade passou a ser vista como vilã e ninguém queria fios elétricos em cima de suas casas. Acredita? E essa guerra chegou a níveis absurdos quando envolveram até mesmo a pena de morte. Na época, nos Estados Unidos, a forma de execução de criminosos mais comum era o enforcamento. Mas esse método nem sempre dava certo. Então os políticos pensaram em usar a eletricidade. Um monte de gente foi consultada sobre isso, inclusive o próprio Thomas Edison. E ele aproveitou a oportunidade para criar uma associação muito negativa à corrente alternada. Thomas era contra a pena de morte, mas disse o seguinte: olha, se vocês quiserem mesmo matar alguém, é melhor usar aquele negócio de corrente alternada lá da Westinghouse, viu? Por isso, a primeira execução por cadeira elétrica da história usou um gerador da Westinghouse. A empresa tentou impedir isso na justiça, mas a execução acabou acontecendo e da pior forma possível. Os técnicos não sabiam usar o negócio, então o criminoso, ao invés de morrer na hora, ficou fritando na cadeira por um tempo. Quem assistiu disse que foi um show de horror. Roll on two. Agora, por mais que parecesse que a Westinghouse estava perdendo a guerra, a empresa acabou virando o jogo e a corrente alternada ganhou a disputa. Primeiro porque descobriram que aquele engenheiro, Harold Boa Brown, noite, DLC. recebia Boa noite, apoio Charles. e grana da Fala aí, empresa Carlinhos. de Thomas Edison para criticar a corrente alternada.
Segundo, as empresas do Edison foram compradas por investidores e ele acabou sendo deixado de lado dentro da própria organização e acabou indo cuidar de outros inventos. Mas a guerra foi decidida de vez quando a Westinghouse fechou um acordo para cuidar da iluminação da Exposição Mundial de Chicago, que aconteceria em 1893. Esse foi um dos maiores eventos da época, e a iluminação da exposição mostrou para as pessoas de uma vez por todas que o sistema de corrente alternada era seguro e eficiente. E sem exagero algum, isso mudou o mundo. Antes, a eletricidade era usada principalmente para acender lâmpadas, mas com a corrente alternada e o motor do Tesla, que era mais potente e eficiente, as pessoas puderam usar eletrodomésticos dentro de suas casas. Hoje, a energia que chega na tomada da sua casa e que faz a sua geladeira, fogão, micro-ondas funcionarem é uma corrente alternada. Isso não quer dizer que a corrente contínua não existe mais. Ela funciona bem com aparelhos de baixa voltagem. É o caso do carregador do seu celular. Já a corrente alternada é usada em aparelhos com motores, como ventilador, geladeira e máquina de lavar. Então, as duas são usadas, mas a distribuição de energia pelas cidades, que é o mais complexo de se fazer, é feita com corrente alternada. Mas nem só de corrente alternada vive o Tesla. Aliás, vamos olhar um pouco suas invenções criadas enquanto essa guerra das correntes estava se desenrolando. Quando o Tesla ganhou aquele dinheiro do acordo com Westinghouse, ele montou um laboratório em Nova York e continuou os seus experimentos. Um deles estava ligado ao trabalho do alemão Heinrich Hertz, que comprovou a existência de ondas eletromagnéticas, incluindo ondas de rádio. Pequena contribuição, para a humanidade. Essa descoberta ficou na cabeça do Tesla, que começou a trabalhar nisso em seu laboratório. Mas a eletricidade desses experimentos envolvia uma tensão elétrica tão grande, ou como a gente diz no dia a dia, uma voltagem tão alta que destruía todas as bobinas que o Tesla usava. E o que é uma bobina castanhari, você me pergunta? Bobinas, para quem não sabe, são dispositivos muito comuns e feitos com um fio elétrico enrolado em forma de espiral. Quando uma corrente elétrica atravessa a bobina, um campo magnético é gerado armazenando energia. Então ele começou a fuçar nas bobinas até criar uma que aguentasse o tranco. Quando conseguiu, percebeu que essa nova bobina que usava corrente alternada permitia atingir voltagens elevadíssimas. Nascia assim a famosa bobina de Tesla. Tesla reacted by turning Schumann and conducted experiments with alternating currents in front of a large audience. A bobina de Tesla é capaz de criar um efeito impressionante com raios saindo dela. E justamente por isso foi um dos destaques daquela exposição mundial de Chicago, aquele evento enorme que rolou em 1893, e eu falei mais cedo. Como o final do século XIX foi uma época de avanços e invenções, a prefeitura de Chicago resolveu fazer essa feira para mostrar como seria o futuro. O evento durou meses, estava cheio de invenções tecnológicas, como uma máquina de fax primitiva chamada telautógrafo, calçadas que eram esteiras rolantes e várias outras novidades. Claro que, olhando hoje, a feira tinha coisas bem cafonas, como a réplica de um templo egípcio iluminado por luz elétrica e com painéis mostrando faraós usando telefones. De qualquer forma, na época, todo mundo se encantou com a ideia de conhecer como o futuro seria ou poderia ser. E um dos pontos altos da feira foi a exposição do Tesla. O destaque, claro, era o motor de indução de corrente alternada, mas tinham outras coisas que deixavam as pessoas chocadas. Uma delas teve uma jogada de marketing bem bacana, porque o motivo oficial da exposição era comemorar os 400 anos do descobrimento da América por Cristóvão Colombo. E você conhece a história de que o Cristóvão Colombo teria colocado um ovo em pé? Dizem que uma vez, num banquete, um cara disse pro Cristóvão Colombo que se ele não tivesse descoberto a América, outra pessoa teria feito isso. Era uma questão de tempo. A resposta do Colombo foi desafiar as pessoas a colocarem um ovo de pé. Claro que ninguém conseguiu.
E aí o que o Colombo fez? Ele pegou um ovo, deu uma batidinha de leve na ponta, deixando a casca meio achatada, e aí ele colocou o ovo em pé na mesa. Todo mundo reclamou: ô Colombo, mas aí é fácil, você bateu no ovo, sei lá o quê. E o Colombo respondeu: mas ninguém aqui pensou nisso. A ideia do Colombo era mostrar que qualquer pessoa poderia ter descoberto a América, sim. Mas ninguém pensou nisso, só eu. Então para de me encher o saco e deixa eu curtir meu banquete, eu que descobri a América. Ninguém sabe ao certo se essa história rolou mesmo com o Colombo. Mas o Tesla aproveitou a feira e criou um experimento chamado Ovo de Colombo, colocando um ovo de cobre em pé para demonstrar o seu motor de indução. Aliás, 1893 foi um dos melhores anos na vida do Tesla, e não só por causa da feira. Neste ano já estava sendo planejada a construção da usina hidrelétrica das Cataratas do Niágara, na fronteira do estado de Nova York com o Canadá. O Tesla foi chamado para conferir isso e concluiu que a melhor maneira de transmitir a energia elétrica gerada na usina seria com a corrente alternada, e a Westinghouse garantiu o contrato para cuidar do sistema da usina. Usando as cataratas do Niágara como fonte de energia hidroelétrica, o sistema de Tesla poderia iluminar todo o Noroeste. Não havia comparação. Tesla estava um salto quântico à frente. E o coordenador do projeto ficou tão impressionado com o Tesla que juntos eles montaram a Nikola Tesla Company para tocar os projetos do inventor. Agora vamos pensar. Exposição de Chicago, usina hidrelétrica. Bem, a Westinghouse e o Tesla só podem estar nadando em dinheiro, né? Mais ou menos. Quando ainda estava rolando aquela guerra das correntes, aconteceu uma crise financeira que ficou conhecida como Pânico de 1890. A Westinghouse foi obrigada a cortar custos e sobrou para o Tesla, que recebia quase $15 mil por ano só de royalties dos caras. E $15 mil naquela época era muito dinheiro. Então o dono da empresa sentou com o Tesla e disse: olha, se eu não cortar os gastos da empresa, eu vou perder o comando da companhia. E aí você vai ter que brigar com os bancos para receber os seus royalties. Então o Tesla decidiu abrir mão da grana que recebia. Claro que para ele era bom ter uma empresa como a Westinghouse, né, desenvolvendo e promovendo o motor de indução. Então ele preservou essa parceria. Mas, ao abrir mão dos royalties do motor de indução que ele recebia da empresa, o Tesla, que se naturalizou cidadão americano nessa época, literalmente abriu mão de se tornar um milionário. Porque como seu motor de corrente alternada passou a ser usado em cada vez mais lugares, aqueles $15 mil de royalties teriam virado uma fortuna em alguns anos. O tempo passou e 7 anos depois, em 1897, a Westinghouse já havia se recuperado financeiramente e fez um novo acordo sobre a patente do motor de indução. Agora sim, pagando uma boa grana para Nikola Tesla, que pelo menos não saiu de mãos abanando. O gênio excêntrico. Agora, vem cá, e a família do Tesla? O que a gente tá falando que ele inventou um monte de coisa aqui, um outro experimento ali, mas e casamento, filhos, affairs? O Tesla não tinha uma vida particular? Bem, respondendo de forma curta, não. O Tesla praticamente vivia para o seu trabalho. Mas sua vida pessoal, em alguns momentos, parece mais complexa que algumas de suas invenções. Imagine um cara de quase 1,90 m e pesando 60 quilos, que estava sempre com a roupa toda alinhada, independente da hora do dia. Esse era o Tesla. E se ele passasse pelo seu lado, você podia ter certeza de que ele estava pensando em algum invento ou problema científico. Você já ouviu dizer que a genialidade é 10% inspiração e 90% transpiração? No caso do Tesla, isso é verdade, porque ele dormia 2 horas por noite. A rotina dele era muito bem definida. Chegava no laboratório às 9 horas da manhã e ficava lá até às 6 horas da tarde. Aí saía para jantar e depois se metia no laboratório até às 3 da manhã de novo. No dia seguinte, estava lá às 9 em ponto. E ainda arrumava tempo para andar 15 quilômetros todos os dias para se exercitar. E aquela mente privilegiada que ele tinha na adolescência foi só se aprimorando, especialmente sua memória fotográfica. O Tesla escorrega pra mim, chat. Vou chamar o Jefinho, hein? Inteiros, sem muito esforço,
e falava nada menos que 8 idiomas. Uma coisa interessante é que o Tesla pensava por imagens. O inventor normalmente tem uma ideia, desenha o projeto e só aí começa a construí-lo, certo? O Tesla não desenhava, ele imaginava a invenção com todos os detalhes e dimensões e construía o negócio de memória. Aliás, ele dizia que muitas de suas invenções apareciam na sua cabeça em espécie de visões. Ele afirmava que na infância tinha algumas alucinações acompanhadas de flashes de luz e que quando ficou mais velho, essas visões começaram a se tornar imagens bem definidas, né, de coisas que ele iria inventar. Ele via uma invenção aparecer diante de seus olhos em detalhes quase holográficos. Disse que podia girar essas visões. Tesla credits his mom for his interest in invention. Juka Mandich invented small household appliances in her spare time. She had an eidetic memory, the ability to recall an image from memory with high precision, and she passed this on to her son. Como ele mergulhava no trabalho, chegando a ponto de uma vez ficar 84 horas direto acordado no laboratório, ele nunca se casou. Na verdade, sequer teve namoradas. Tesla passou a vida inteira solteirão, dizendo que não ter relacionamentos românticos ajudava no seu trabalho. Aliás, ele dizia que nunca seria digno de alguma mulher porque elas eram superiores em tudo. Todos sabiam que Tesla era muito rígido quando se tratava de sua rotina. Mas o que talvez poucas pessoas saibam é que sua rotina muitas vezes era acompanhada de algumas manias meio estranhas. Uma delas é que ele jantava todo dia no mesmo restaurante e tinha que ser atendido sempre pelo mesmo garçom. Tesla mexia os dedos dos pés antes de dormir exatamente 100 vezes para cada pé, dizendo que isso estimulava o seu cérebro. Ele também tinha fobia de germes e sujeira, e era obcecado pelo número 3. According to Nikola Tesla, 369 is the key to the universe. Alguém escorregou. Became so obsessed with this 369 Salve, Douglas. Você é uma inspiração para mim. He cleaned his plates with Ô, valeu, Gabriel. Obrigado, He did mano. everything in sets of 3. Claro que na época ele devia ser visto como um louco, né, por causa dessas coisas. Mas hoje muita gente acredita que o Tesla na verdade tinha TOC, né, ou transtorno obsessivo compulsivo, e não conseguia ficar em paz se não cumprisse todos esses rituais. People don't realize, but Tesla suffered from mental illness. It impaired his work later in life. Other people were raiding his patents, other people were capitalizing on his work without giving him proper credit, and he was suffering from mental illness. Agora a gente tá falando de um cara que não dorme, cheio de manias, e que ainda por cima fica fazendo experimentos com eletricidade. Então, é fácil pensar no Tesla como aquele clássico cientista louco, né? Mas isso tá bem longe da verdade. O Tesla era recluso, mas quando participava de eventos sociais, como recepções ou jantares, todo mundo reparava que ele era extremamente gentil, atencioso e manjava de muitos assuntos, não só de ciência. Ah, então o Tesla era um cara educado, inteligente, quase um anjo abençoado com conhecimentos científicos. Não exatamente. Não Ele sei tinha não, algumas mano. opiniões Fazer live aí até umas 9 horas. extremamente problemáticas. Como ele dava muita importância para a aparência, chegava a brigar feio com Valeu, funcionários player. quando achava que eles estavam mal Salve, vestidos. Douglas, 2 e ele meses também era aqui. Só assumidamente quero dizer que sou fã gordofóbico, e chegando ao vejo ponto quase de todas demitir as uma lives. secretária por causa disso. Mas o seu pior defeito passava por algo chamado Ganhou um VIPzinho. eugenia, que defende que a melhor maneira de aprimorar a sociedade é eliminando os seus elementos indesejáveis. No fim do século XIX, surgiram várias teorias pseudocientíficas que distorciam a teoria da evolução criada pelo Charles Darwin para defender que seres humanos de raças ou linhagens superiores deveriam prevalecer sobre aqueles que eram vistos como inferiores ou inadequados. Eugenics was proposed as the scientific solution for social problems. It was a combination of hope and aspiration on one side, and on the other side, it was about fear. Hoje a gente sabe que essas teorias são completamente fajutas e que isso é, na verdade, racismo disfarçado de ciência. Mas no final do século XIX, muita gente aceitou esse tipo de bobagem e isso incluiu o Tesla, que chegou a dar declarações concordando com essas ideias. It was almost a mania that sort of swept through the country, and there was that kind of naive
optimistic vision of eugenics, like, hey, let's all get together and make better people. Bem, uma das coisas que eu mais curto nesses vídeos biográficos de cientistas é mostrar que grandes cientistas são pessoas como eu ou você, com defeitos e qualidades. Quem assistiu aos nossos documentários sobre o Albert Einstein e o Stephen Hawking sabe muito bem do que eu tô falando. E isso vale para o Tesla, que era um gênio nos seus inventos, mas ao mesmo tempo tinha algumas opiniões completamente idiotas sobre o mundo e as pessoas que existiam fora do seu laboratório.